Então chegamos em Romanos 8, no verso 4, e aí nós vamos ver o agir de cada um. A partir daí, Paulo vai começar a trabalhar com a igreja, ensinar a igreja em Roma, o agir tanto da carne quanto do Espírito. Antes de começarmos a nossa reflexão, é bom lembrar, olhando ali, que Paulo escreveu a carta aos Romanos a fim de explicar esses irmãos como a salvação ela é oferecida pela graça. Quando a Bíblia diz que a salvação ela é pela graça, significa que o homem não tem participação nela. Não existe um sinergismo. O que é o sinergismo? É uma linha teológica que diz que Deus age de um lado, o homem do outro, e um ajuda o outro e chegam os dois lá em cima. Sinergismo, tá? Parece assim que na hora que Deus está fraquejando, o homem vai dar uma força, aí o homem está caindo, Deus vai dar outra força. Isso é sinergismo. Não, quando a Bíblia usa a palavra salvação pela graça, ela tem em mente o monergismo. O que é o monergismo? É a linha teológica que diz que Deus age sozinho na salvação. Quando nós começamos a estudar esse livro, essa carta, aliás, no capítulo 4, falando sobre a fé de Abraão, sobre a salvação de Abraão, eu disse a vocês que Abraão foi estabelecer um pacto com Deus, e Deus vai tratar dessa questão da salvação com Abraão. E havia um rito em que se partia os animais pelo meio, e ambos que faziam essa aliança passavam pelo meio. Abraão não passa. Quando Abraão vai passar pelo meio, Deus dá um pesado sono nele. Por quê? Porque o homem não tem participação na salvação. O homem não tem participação nas promessas divinas. Nós vamos ver em Romanos capítulo 8, Paulo diz para nós que Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. Ora, se Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração, Ele envia o seu Espírito que é vida, ou o Espírito de Cristo, como ele fala nessa carta, a um coração morto em delitos e pecados. Muita gente esquece de que em Ezequiel a Bíblia diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria o quê? Um coração de carne, e isso o homem não tem como fazer. Isso é uma ação divina. Então é monergismo. Deus age sozinho. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para explicar aos irmãos da igreja em Roma que a salvação ela é oferecida pela graça por meio do Evangelho, tá? E no verso 4, que é o verso que nós vamos estudar hoje, Paulo usa a palavra carne. Ele vai dizer que nós não devemos andar segundo os que andam na carne. Ele usa essa palavra carne referindo-se aos homens que vivem dominados pelo pecado. Então o que Paulo está dizendo? Nós não somos mais escravos da carne. Se não somos mais escravos da carne, nós não devemos andar dominados por esse pecado. E por que disso? Porque ele vai colocar o agir do Espírito Santo na nossa vida. A carne tem uma maneira de agir. Esses desejos vão fluir naturalmente. Por que nós não vamos ceder? Porque o Espírito vai interceder por nós, vai nos auxiliar a vencermos as tentações e evitar quedas. Isso não significa que vai acontecer 100%. Olhando ali, terceiro ponto, o pecado, ele age como uma força contrária a Deus, dominando e escravizando o homem. Então, o pecado, no homem natural, ele age de forma contrária a Deus, seu caráter, sua personalidade, sua palavra, sua vontade. Então esse homem, ele é escravo, ele é dominado por esse desejo, pelos desejos carnais. E aí Paulo vai dizer que Deus anulou a condenação e o domínio do pecado na carne de Cristo, para não vivermos mais segundo a carne. Preste atenção, mais uma vez aqui não tem participação humana. Quando Cristo vai à cruz, e a gente diz assim, Ele levou os nossos pecados, não fui eu que entreguei esses pecados para Ele, foi Deus quem pegou os meus pecados e imputou, colocou na conta, colocou nos ombros de Cristo. Então Deus anulou a condenação
e o domínio do pecado. Por isso que ele começa essa carta dizendo, ou seja, esse capítulo, a Romanos 8, verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo? Porque Deus anulou a condenação do pecado. Deus anulou essa escravização que o pecado faz no homem na cruz. Foi Deus quem fez. Então o pecado não nos domina mais. O pecado não nos domina mais, de maneira nenhuma. E se o pecado não nos domina, nós não vamos mais poder viver segundo a carne, tá? Agora, passa aí. Verso 5. Ele vai nos dizer uma coisa interessante. No verso 5, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tá? Porque os que se inclinam para a carne, então, cogitam das coisas da carne, né? Ou seja, a humanidade, ela vive sob a influência da carne ou do Espírito. Não tem como você fugir. Ou o homem, ele vive sob a influência da carne ou sob a influência do Espírito. Se vocês quiserem entender melhor isso, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, estavam na carne, tá? Ele nos deu vida, estando nos quais andaste o quê? Outrora, quer dizer, antigamente, andamos antigamente, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, antes nós andávamos na carne, nós éramos dominados pelas coisas da carne, pelo mundo, pelo inimigo, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Então, não tem meio termo. Ou o homem é guiado por Deus, ou ele é guiado por Satanás. Ou o homem cogita das coisas da carne, ou cogita das coisas do Espírito. Um ou outro influencia. Então, a humanidade, ela vive ou sob a influência da carne, no caso os mortos em delitos e pecados, são escravos desse modo de viver. Os crentes foram libertos, mas mesmo assim eles ainda sofrem a influência da carne. Qual é a diferença do crente para o ímpio? É que o crente possui a ajuda do Espírito Santo. Então, Paulo disse que os que vivem segundo a carne, eles vivem dominados e influenciados pelo que é carnal. Agora, carne diz respeito a quê? Pecado. Obrigado. A carne diz respeito a quê? Pensamentos, vontades, emoções, valores, desejos e propósitos de uma pessoa. Então, os que vivem segundo a carne, eles são dominados naquilo que pensam, nas suas vontades, nas suas emoções. Irmão, cuidado com a sua emoção. Cuidado. Nós vivemos num mundo puramente emocional. Observem que até na política os caras fazem um tipo de terrorismo emocional para tentar enganar você, tá? Olha o quanto o presidente é ruim, olha o quanto isso é ruim, olha o que está acontecendo. Aí o cara bota lá aquelas coisas. Emocionalismo. Cuidado com as suas emoções, porque elas são facilmente manipuladas, atingidas, e é por causa das nossas emoções que nós blasfemamos contra Deus, que nós reclamamos da vida, que nós vivemos chorando pelos cantos, que nós nos achamos coitadinhos, que nada está bom para nós. E vocês que acompanham o noticiário, se não está bom para você, faz o seguinte: pede para Deus trocar você, pede para Deus tirar alguém lá da Ucrânia, botar na vida que você leva e vai lá para a Ucrânia, tá? Fugir de bomba, passar fome para você ver o que é. Vai lá para Darfur. Então, cuidado com as emoções. A carne é esses
desejos que você tem, né, eles são influenciados pelo inimigo. E influenciado pelo inimigo, você vai ter desejos errados, propósitos errados. É nesse sentido. Então, Paulo diz que nós temos que tomar cuidado com isso. Quando ele fala em carne, ele está falando dessa manipulação, dessa influência que o pecado tem na maneira como você pensa, na maneira como você fala, nas suas vontades, nas suas emoções, nos seus valores, tá? E aí ele diz, olha, nós temos que fixar nas coisas, fixar a mente nas coisas da carne e não nas coisas do Espírito. Mas observe que é mais fácil o homem fixar sua mente nas coisas da carne do que nas do Espírito. Primeiro, que para você fixar a sua mente nas coisas do Espírito, você vai ter que conhecer acerca do Espírito Santo. E conhecer requer o quê? Requer estudo, requer dedicação, requer empenho. Então, fixar a mente nas coisas da carne e nas coisas do Espírito significa ser guiado e governado pelo que priorizamos. O que é prioridade na sua vida? O louvor ou a reclamação? O que é prioridade na sua vida? A glória de Deus ou os seus afazeres? O que é prioridade na sua vida? As coisas da carne ou as coisas do Espírito? Então a gente precisa pensar isso, porque todos nós queremos ser extremamente abençoados, só queremos o melhor de Deus, mas tem um pensamento que ele é muito antigo, e a minha sogra repetia muito ele, não sei se ela repete. Ela diz: tem muita gente que só quer venha a nós. Como é que é? Nosso mendigo sabe. O venha a nós, né? Só venha a nós, mas que é de Deus nada, que é dos outros nada. Então nós temos o hábito muito comum de olhar para o nosso próprio umbigo. A gente só quer para nós, né? Tem um outro ditado: puxa a brasa para nós sardinha, né? Ou sardinha tem no mar, tem no rio, dá para as pessoas entenderem. Então nós temos que fixar na mente ou as coisas da carne ou as coisas do Espírito, para que sejamos guiados, e aquilo que nós vamos priorizar é o que vai nos guiar. Quando a gente fala nisso, as pessoas pensam que nós estamos tentando tirar as pessoas da sua vida social. Não, gente. Irmãos, Deus nos dá 6 dias na semana, sabe, de segunda a sábado. Faça o que você bem entende, tá, com relação à sua vida. Agora, claro que a gente tem a obrigação do nosso devocional, da leitura da palavra, tá? Mas difícil ver pessoas que têm essa fome, essa sede de se alimentar das Escrituras. E com isso, o que nós temos? Nós temos um povo completamente manipulado por falsos ensinos. E depois nós vamos chegar num ensino aí que é bem interessante. Verso 6: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ou seja, aquilo que você prioriza, quando você vai atrás das coisas da carne, né? Pendor ou a inclinação da carne é aquele princípio de rebeldia herdado de Adão. A natureza que nós herdamos de Adão, ela vai ser totalmente contrária à de Deus, vai nos levar para distante de Deus. Então, esse princípio de rebeldia, ele age dentro do homem, proibindo um padrão e um modo de pensar nesse homem. Então, essa inclinação, esse pendor é um pêndulo, né? Ou o cara vai para a carne ou vai para o Espírito. Os que são guiados pelo Espírito também seguem o quê? Um mesmo padrão e um modo de pensar. Agora vamos entender: quem é guiado pela carne, ele vai seguir o modelo e o modo de pensar carnal, e o que é guiado pelo Espírito, ele vai seguir o modo de pensar e de agir espiritual. A palavra pendor indica o quê? Quarto ponto: a palavra pendor indica o quê? Direção que se vai tomar e o ponto de vista da mente. Que direção você vai tomar? Domingo passado eu falei sobre a duplicidade que Jesus usa. 2 caminhos. Você sempre vai ter 2 propostas diante de você.
né? O do louvor ou da reclamação, o do murmúrio ou da gratidão, você sempre vai ter, né? O do amor ou da vingança, você sempre vai ter isso diante de você. Então, ou o caminho da carne ou o caminho do espírito, escolha, tá? Morte espiritual equivale à inclinação da carne, vida e paz equivale à inclinação do espírito. Então, quando as nossas atitudes elas geram morte espiritual, e aqui essa morte espiritual pode estar falando de ações. Não está falando que o homem vai se tornar morto espiritual, porque quem já foi salvo está salvo, e quem ainda não foi salvo está morto espiritual. Mas ele está falando de atitudes que geram morte espiritual. As minhas atitudes podem matar pessoas espiritualmente, não levá-las ao sentido de perder a salvação, mas desencorajar, fazer a pessoa desistir, tá? Fazer a pessoa murmurar. As minhas atitudes, as minhas ações. Então a ação do crente deve ser sempre levar a pessoa para o pendor do Espírito, onde há louvor, onde há alegria, onde há prazer. A inclinação da carne é sempre rebelde, hostil a Deus, não querendo se sujeitar ao quê? À vontade divina. Então a inclinação da carne é sempre contrária, é sempre rebelde, é sempre uma atitude de não sujeição à vontade divina. Pessoas com tal natureza não se sujeitam a Deus e a sua palavra, portanto não podem o quê? Agradar a Deus. O desejo e a busca de fins carnais mostra o estado de inimizade para com Deus. Esse modo de viver é incompatível com a regeneração. Então olha só, quando a prioridade da vida humana é a busca dos desejos e dos fins carnais, mostra o estado de inimizade contra Deus, mostra que essa pessoa não nasceu de novo, é incompatível com a regeneração. Quem nasceu de novo não tem mais vontade de viver naquela vida lá anterior. O apóstolo Pedro vai usar uma espécie de adágio popular grego na sua época, que dizia que se o sujeito, depois que prova do dom celestial, ele recebe ali graça divina é manifestada sobre a vida dele, e ele rejeita isso, e ele volta para a vida anterior que ele tinha, é como o cachorro que volta para comer o vômito, né? E enquanto for vômito, tá bom, né? Um dia me deram uma cadela que ela comia as próprias fezes. Então, um estado mais degradante ainda, essa situação. Agora, verso 8, Romanos 8, verso 8, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, o verso 8 traz um ponto importante: estar na carne é diferente de andar segundo a carne. Preste atenção. Estar na carne significa que este homem nunca foi regenerado, não nasceu de novo, ele continua o quê? Morto em seus delitos e pecados. Ele é um estado, ele está morto, ele anda no seu estado. Escrevendo aos Coríntios, Paulo usa a palavra carnal a fim de mostrar que aqueles irmãos tinham um problema com pecado. A palavra carnal, pode passar? Isso, obrigado. É traduzida da palavra grega sarkitos, ou sarkitos, como querem alguns na pronúncia, que significa literalmente o quê? Mundano. Então Paulo usa esse termo para descrever crentes que foram chamados de santos, e para serem santos, se você abrir a carta aos Coríntios, Paulo diz que eles são santos, eles foram chamados para ser santos. Paulo está tratando com crente, mas esses crentes que são irmãos de Paulo, né, por uma conclusão lógica, eles são crentes. Mas esses crentes, eles podem ser carnais. Paulo disse que pode ser que esse crente tenha atitudes mundanas, ideias mundanas. Então a Bíblia é clara ao afirmar que não há ninguém justo e também ninguém sem pecado. Isso é para você perceber uma coisa: todas as vezes que nós vamos ceiar, tem gente que está com algum problema e ele não ceia. A Bíblia não diz isso, porque quem é de nós que não tem pecado? Tá? Ceia não é
O cara 100% puro, não existe isso aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. Então Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Qual é o exame? Dá uma olhada, ver como é que você está, se precisa de alguma coisa, né? Para pedir perdão, para restaurar a comunhão com Deus, né? Isso é didático, faz e participa, mas aí muita gente não participa achando que vai se contaminar. Ele já está contaminado, não vai se contaminar. Se ele está deixando de tomar, né, a ceia porque está em pecado, ele já está contaminado, não vai se contaminar mais ainda. É um problema sério. Então a Bíblia é clara ao afirmar que não há ninguém justo, nem ninguém sem pecado. Está em 1 João 1, verso 8. Sempre que pecamos, agimos segundo o quê? A carne, mesmo estando em Cristo, que é diferente de andar com Cristo. Então, estar na carne é diferente de andar na carne. Estar em Cristo é diferente de andar com Cristo. Judas é um bom exemplo. Judas andou com Cristo, mas nunca esteve com Cristo. Nunca. Tá? Entretanto, é bom saber que tanto que está na carne, como quem anda na carne, não podem o quê? Todos os dois, tá? Mesmo o crente que está aí seguindo certos pensamentos, certas ideias, tentando satisfazer a sua carne, ele não está agradando a Deus de maneira nenhuma. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O texto é claro: quem foi selado com o Espírito Santo, foi batizado por Cristo e possui o Espírito de Cristo, esse é salvo. Quem não foi batizado por Cristo com o Espírito, não possui o Espírito Santo, não pode ser de Cristo e não pode estar em Cristo. Ele pode até andar com Cristo. O que significa andar com Cristo? Andar atrás de algumas ideias, andar atrás de alguma coisa. Lembra que um dia Jesus disse para uma multidão: vocês estão atrás de mim por causa de comida? Vocês não estão atrás de mim, vocês estão andando comigo, mas vocês não estão em busca da salvação das vossas almas. Esse texto, ele traz à tona um problema de uma doutrina bíblica que ela é muito mal interpretada pelos pentecostais e neopentecostais. Mostra o vídeo que aparece o rapaz aí primeiro, ele vai explicar. Nós vamos ver no vídeo. Agora, uma coisa aqui que nós precisamos pensar é que Paulo está falando para uma igreja de crentes que precisavam amadurecer. Então ele está dizendo: olha só, vocês não estão na carne, mas vocês também podem ter pensamentos que os façam andar na carne ou atrás de satisfazer essa carne. Mas ele é enfático, ele diz: olha, vocês não estão na carne, e sim no Espírito. Ponto. Aí ele diz assim, ele diz que está, se é que o Espírito Santo habita em vós. Então, aqui ele não está colocando uma dúvida, ele está dizendo que o Espírito Santo habitando no crente, ele vai influenciar o crente para fazer o que é certo. Ou seja, vocês estão seguindo, inclinando-se para as coisas da carne e não estão deixando levar pelas coisas do Espírito. Mas aqui tem uma doutrina que é muito mal interpretada, que é a doutrina do batismo com o Espírito Santo, explicado pelos pentecostais. Dá uma olhadinha. Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra, que é o ensinado por Heitor Santos. Inscreva-se no nosso canal se não é inscrito. Você que já é inscrito, muito obrigado. Como saber se fui batizado com o Espírito Santo? Tem essa curiosidade? Se você já é batizado com o Espírito Santo ou não? Então esse é o seu momento pentecostal e vamos estar falando sobre esse assunto já. Bom, sobre o assunto, existem muitas crenças, existem irmãos que eu respeito, se você tem essa mente, você tem essa mentalidade, mas existe a crença de que ao aceitar Jesus já é batizado com o Espírito Santo. Tem até irmãos que me procurou batizar, dizendo que
o batismo do Espírito Santo ele acontece quando você é batizado das águas. Você diz, rapaz, eu já não ouvi falar isso, não é? Então tem aquela crença também que a pessoa fica sem o Espírito Santo até o momento que é batizado no Espírito Santo. Bom, eu creio na Bíblia, assim ensino, assim vivo, assim prego. O Espírito Santo ele está com você a partir do momento que você aceita Jesus. Porque ninguém consegue ser crente sem ter o Espírito Santo. A gente vai estar gravando um outro vídeo aí no futuro, bem próximo, falando sobre esse assunto aqui, tá bom? Então hoje eu quero falar apenas sobre a questão como saber se fui batizado no Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo está com você a partir do momento que você aceita Jesus. O batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. É quando você recebe uma capacitação do alto para falar do Evangelho com mais ousadia e com mais graça. Então você tem o Espírito Santo, mas agora você é o revestimento de poder. Então, como saber se já foi batizado no Espírito Santo? Duas bênçãos. Tem o Espírito Santo, mas precisa de uma outra. Vamos lá. Que o batismo do Espírito Santo ele é evidenciado nas línguas estranhas. Ou seja, as línguas estranhas testificam que você foi batizado com o Espírito Santo, que Jesus te batizou. Eu assim creio por aqui. Então, olha só. Paulo diz assim: vós não estáis na carne, e sim no Espírito. Ele termina o pensamento dizendo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então olha o que ele diz: você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, mas você recebe uma pequena porçãozinha só. Aí você precisa depois de uma segunda ação do Espírito, que ela é evidenciada pelo falar em línguas. Agora só uma coisa para vocês entenderem aqui: o batismo com o Espírito Santo ele só aconteceu uma vez lá em Jerusalém. Por que a gente precisa entender o que é a palavra batismo? A palavra batismo tem o sentido de inserção. Então, quando aqueles irmãos ali foram batizados com o Espírito Santo, a partir dali a igreja passou a se tornar um corpo. Isso só aconteceu uma vez. A partir dali as pessoas são agregadas a esse corpo, sem precisar daquela experiência primária. Foi uma vez só, tá? Vai acontecer também em Samaria, na Judéia, e vai acontecer lá em Atos 19. Por quê? O cumprimento da promessa que está em Atos 1:8. Mas recebereis poder descer sobre vós e ser-me-eis o quê? Testemunha. O Espírito Santo nos sela para nós sermos testemunha de Cristo, não é para falar língua, não. Tá? Ser-me-eis testemunha. Então, testemunha onde? Em Jerusalém. Os que foram batizados naquele dia falaram das grandezas de Deus em Jerusalém. Depois, Samaria. Depois, Judéia, na casa de Cornélio. E depois, Atos 19, nos confins da terra. A partir daí acabou. Qual é a igreja que tem problemas com língua no Novo Testamento? A igreja de Corinto. Quando foi, aonde é que o livro de Atos revela a chegada e a pregação de Paulo aos Coríntios? Em Atos capítulo 18. E lá os irmãos receberam a palavra, foram batizados e não aparece questão de língua. Tá? Agora nós estamos estudando a carta aos Romanos. Por que os romanos não têm problema de língua, se esses romanos que fundaram essa igreja em Roma estavam lá em Atos capítulo 2? Eles deveriam ter trazido esse método para cá, tá? Então esse rapaz ele deveria entender uma coisa, que o João diz para nós o seguinte: que Deus não nos dá o seu Espírito por medida. E olha o que ele está dizendo: ele deu uma pequena medida, mas você precisa do revestimento de poder, uma segunda medida. Agora, o outro. Vamos ver uma outra explicação, né? Essa explicação aqui é verdadeira. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei. Mário Persona tem algumas coisas muito boas, se vocês puderem dar uma olhada nesse cara aí. Como ser batizado com fogo? Você escreveu perguntando se nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Você obviamente não concordou com o que eu disse no meu texto, como ser batizado com fogo. Justamente mostra que o fogo é o juízo, que serão batizados com fogo os condenados ao martírio eterno. Segundo você, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder e tem como evidência o falar em línguas estranhas. Se você escreveu, eu pergunto.
será? A sua afirmação seria correta se você estivesse falando do que aconteceu há 2000 anos e daquilo que é descrito em Atos 2, mas não é o que você acredita, não é mesmo? Segundo você, nós devemos buscar tal batismo e ele acontece todos os dias com muitas pessoas e como evidência elas passam a falar em línguas estranhas, escreveu você. Achar que aquilo que aconteceu em Atos 2 é algo que todos os dias acontece em todos os lugares é perder de vista o significado da passagem. Como eu vou tentar explicar a seguir? Você continua no seu e-mail dizendo que ninguém tem base bíblica para dizer que o batismo com o Espírito Santo não deve ser buscado nos dias atuais. Essas ideias são parecidas com as das testemunhas de Jeová. Jesus nunca deixou data fixada para o término da busca do batismo com o Espírito Santo. Você ainda continua dizendo. Bem, eu não entendi onde você quis chegar com essa comparação com as testemunhas de Jeová, uma seita que não crê na divindade do Senhor Jesus. Eu jamais teria coragem de dizer que você, que afirma crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, teria qualquer coisa a ver com aquela seita maligna. Eu nunca diria isso para você. Ainda que discordasse das suas ideias, eu saberia que você é uma pessoa que crê na divindade do Senhor Jesus. Mas eu sou obrigado a repetir, você ainda não entendeu o que aconteceu em Atos 2. Está misturando batismo com o Espírito Santo com o selo individual do Espírito. E também misturando com os dons do Espírito. Como se fosse tudo uma coisa só. Buscar que aconteça novamente o batismo com o Espírito Santo é como alguém que deseja seguir a carreira militar, que ele quer que o exército brasileiro seja novamente fundado no momento em que ele entrar no exército. É impossível. O exército já foi fundado. Agora, que já existe o exército, foi fundado lá em 1900 alguma coisa, cada novo soldado recebe a farda do exército e é adicionado a esse corpo militar chamado Exército Brasileiro. A grande dificuldade, que foi também que deu origem ao movimento chamado Pentecostal, está em não saber dividir corretamente a palavra da verdade, colocando cada coisa no seu devido lugar. 2 Timóteo 2,15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem ou divide corretamente a palavra da verdade. Eu sugiro que procure descobrir na Bíblia a diferença entre essas quatro coisas. Primeiro, batismo com o Espírito Santo. Esse aconteceu uma vez na formação da igreja, quando todos os salvos foram batizados em um Espírito formando um corpo. Não se repete, pois se alguém assim, cada vez que, se fosse assim, repetido, cada vez que alguém recebesse o Espírito Santo, um novo corpo de Cristo seria formado. Não seria absurdo. A promessa do que ia acontecer em Pentecostes, em Atos 2, está nessa passagem, de Atos 1,5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Depois, a recordação do que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, aparece aqui, quando Paulo se inclui junto com os de Corinto neste batismo que ocorreu em Atos 2. E apesar de nem Paulo nem os irmãos de Corinto terem estado pessoalmente lá e participado daquilo, como não esteve qualquer soldado moderno na formação do exército brasileiro do século XIX. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido em um Espírito. Então, para que serviu o batismo em um Espírito? Para formar um corpo. Para entender a passagem que eu acabei de mencionar, faça a seguinte pergunta: quando foi que todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo? Resposta: no dia de Pentecostes, em Atos 2. Segunda questão que você precisa entender: selo do Espírito. O que é o selo do Espírito? Esse acontece quando alguém é salvo pela fé em Cristo Jesus. É algo que está garantido a todos os que creem, independente de ter sentido algo ou não. Mesmo porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala Romanos 8,9. Efésios 1, 13 a 14 diz assim: em quem também vós estáis em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança,
para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. De que Espírito da promessa ele está falando? Do mesmo Espírito Santo prometido em Joel 2,28, em Atos 1, 4 a 5 e em João 16, 7. O Espírito é o mesmo, mas o fato ocorrido em Atos 2 é outro e completamente diferente do selo individual do Espírito Santo, que é garantido a cada um que crê em Cristo, como fala em Efésios 1,13. Em Atos 2, todos os crentes, inclusive os que haviam de vir, os que haviam de nascer até, foram batizados em um Espírito, formando um só corpo. Aquilo coincidiu naquele dia de Atos 2 também com o selo individual que receberam os que estavam ali, eram crentes em Jesus. A terceira questão que precisa ser entendida são os dons dados por Cristo. Os dons universais são os que são dados por Cristo. E esses são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores. O objetivo desses dons é a edificação do corpo de Cristo. Eles são operantes em todo lugar onde os portadores estejam. Mesmo que eles não usem esses dons, eles têm esse dom. Efésios 4, de 8 a 12. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Desses dons, restam apenas os de evangelistas, pastores e doutores, ou desses, já que os apóstolos e profetas foram usados na colocação do alicerce. Estamos agora vendo na época das paredes, e você não coloca fundamento do alicerce no meio de uma parede. Efésios 2, 19 e 22 diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento alicerce dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus o Espírito. Agora, outra questão a ser entendida, a quarta questão a ser entendida, são os dons espirituais ou manifestações espirituais. Não fala aqui dos dons de Cristo de Efésios. Aqui fala das manifestações espirituais, primeiramente 12, de 1 a 11. Quando diz acerca dos dons espirituais ou manifestações espirituais, como fala numa tradução, que é até melhor, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidades de dons ou manifestações, mas o Espírito é o mesmo. E há outra variedade de línguas, há outra interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Na sequência dessa passagem, o apóstolo explica que dentro desses dons ou manifestações, o mais valioso para a edificação é a profecia, e o menos edificante é o de línguas estrangeiras. Mas geralmente nesse ponto da conversa eu costumo ouvir outra pessoa dizer assim: você não deve ser assim tão literal, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Acredita que escrevendo para você, eu tinha acabado de receber esse argumento no outro e-mail, só porque eu mostrei na Bíblia onde estavam essas coisas. É assim que a pessoa lá veio falar. Portanto, eu sugiro que confira tudo e compare com a palavra de Deus para evitar confundir uma coisa com outra. Mas olha só, o que é necessário aprender? O que foi que aconteceu em Atos capítulo 2? Observe, quando Paulo diz aos Coríntios que todos nós fomos batizados, Paulo estava lá? Não estava. Nós estávamos lá? Então, quando é que nós fomos batizados nesse corpo? O que a gente precisa entender? O batismo com o Espírito Santo, que foi a chegada, a descida do Espírito Santo, aí precisamos entender que no Antigo Testamento a presença do Espírito Santo era temporal, era um revestimento especial em cima de uma pessoa, quando essa pessoa era escolhida por Deus para exercer algum tipo de ministério, algum tipo de atividade. Se você prestar atenção, na vida de Sansão é muito interessante. No capítulo 14, Sansão está envolvido com prostituição, e no capítulo 15 vem